Bom, eu vou falar um pouco sobre o circuito 3, que fala sobre o portão automático, e eu vou descrever o funcionamento desse circuito. O, o funcionamento desse circuito ele se dá pela maneira de um sistema de automação para um portão acionado por um motor elétrico, e ele é controlado por uma única botoeira, que é essa daqui, e a operação dele se dá da maneira que segue as condições de que permitem abrir, fechar ou parar o portão, garantindo um funcionamento seguro e controlado. Logo, agora a gente vai ver como se dá essa abertura de portão. O início da abertura se dá quando a botoeira é acionada pela primeira vez, o portão inicia o movimento da abertura e isso ocorre por meio da inversão do sentido de rotação do motor elétrico, que é controlado pelo circuito. Eu vou colocar agora aqui para funcionar e vocês vão ver. Quando a gente clica aqui em 1, o circuito a gente pode ver que 1 fecha e energiza Q1, que logo aciona a abertura do portão. Logo após isso, se dá a parada de abertura, que ela pode ser feita por duas maneiras. Uma, por um acionamento da botoeira enquanto o portão ainda está em movimento. Quando a gente clica aqui novamente na botoeira, a gente pode ver que fecha Q1 e energiza M01, que é a memória de Q1. Ou ela pode ser feita quando o portão atinge a posição totalmente aberta, que é identificada pelo acionamento de um sensor, que é chamado chave fim de curso 1. Logo após isso, a gente pode ver o fechamento do portão, que após o portão estar totalmente aberto ou ter a sua abertura interrompida, o próximo acionamento da botoeira, ela inverte a direção do motor, iniciando o movimento de fechamento. Quando a gente clica aqui novamente na botoeira, a gente pode ver que ela energizou M01 e ligou M02, que foi energizado, que foi a memória de M01. Logo após isso, a gente pode ver a parada do fechamento, que quando se dá pelo feito por duas maneiras. Por um novo acionamento da botoeira, que é enquanto o portão ainda está em movimento, quando a gente clica aqui, a gente vê que M02 aqui fechou e energizou M03, que é a memória de M02. Ou ela pode ser feita também quando o portão ele atinge a posição totalmente fechada, identificada pelo outro sensor chamado chave fim de curso 2. Logo após isso, a gente pode se dar ao reinício desse ciclo, que é quando o portão está completamente fechado ou teve seu fechamento interrompido. O novo acionamento da botoeira reinicia o ciclo, abrindo o portão novamente. Quando a gente clica aqui novamente, esse ciclo ele se reinicia. E, de forma geral, esse circuito ele automatizado funciona com base no controle de estados de motor, de abertura, parada e fechamento, por meio de uma lógica de sequência. A botoeira ela serve como um comando universal, que é única, e os sensores de fim de curso garantem a segurança e a precisão dos movimentos. Logo, o motor elétrico ele é responsável por converter os comandos elétricos em movimentos mecânicos. Ele alterna o sentido da rotação para abrir ou fechar o portão. Esse tipo de circuito ele é projetado para oferecer simplicidade no controle apenas utilizando uma botoeira e segurança, já que ele permite interromper o movimento em qualquer momento e evitar os danos no motor ou ao portão ao usar sensores de limite. Clicando aqui a gente vê, né, o reinício de todo o ciclo dele, que para ser desligado a gente tem que acionar até essa memória M6. E o circuito desligou. E pode-se dar o reinício tudo novamente.